Logo após a aprovação do nome do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o senador Lazier Martins fez algumas considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelo novo ministro no Senado. O senador afirmou que, após a votação, o clima no local era de muita euforia e explicou: aqui no plenário venceu por 47 votos a 32, uma vitória muito significativa porque houve muita conspiração contra esse homem. Houve uma verdadeira campanha tentando impedir a eleição de André Mendonça. Lazier Martins lembrou que o Supremo Tribunal Federal ficou incompleto por 5 meses e agora tem um novo ministro que tem princípios. O senador disse: teremos, a partir de agora, quem sabe lá, outras decisões, outro sentido haverá de acontecer nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Foi um momento de muito barulho, de muita euforia e um momento histórico porque, parece, começa a mudar o sentido dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O senador disse que o resultado não era esperado por muita gente. Foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável e muito positiva para o Brasil. André Mendonça foi indicado ao Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro em julho, mas a votação no Senado só ocorreu em dezembro porque o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, recusou-se a marcar a sabatina, ignorando ao longo de 4 meses os colegas senadores e a sociedade. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado e empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Alô, amigos. 19 horas 28 minutos desse 1º de dezembro, aqui no plenário do Senado Federal. Há poucos momentos, houve muita euforia aqui neste plenário, porque tivemos a eleição do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve a eleição do senhor André Mendonça, que pela manhã foi submetido à sabatina. E aqui no plenário venceu por 47 votos a 32. Uma vitória muito significativa, porque houve muita conspiração contra esse nome. Houve uma verdadeira campanha tentando impedir a eleição de André Mendonça, um verdadeiro jurista, um homem equilibrado, um homem de muito sentimento solidário, muito humanitário e de um sentido humanístico considerável. Revelou essas qualidades durante a sua sabatina hoje pela manhã. Então, por 47 a 32, o Senado Federal acaba de eleger o novo ministro do Supremo,
completando, depois de 5 meses de ausência do ex-titular, Marco Aurélio Mello, nós passamos a ter finalmente um novo ministro. Novo ministro que tem princípios, como ele disse hoje, que tem como base princípios. E, a partir de agora, quem sabe lá, outras decisões, outro sentido haverá de acontecer nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Foi um momento de muito barulho, de muita euforia e um momento histórico, porque começa a mudar o sentido dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E graças a esses 47 votos a 32, um score que não era esperado por muita gente. Foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável e muito positiva para o Brasil. Acredito que um dos grandes fatores de crises institucionais que o nosso país enfrenta é a falta de contenção de todos os poderes nos limites que lhes são impostos pela Constituição Federal. Tem sido muito flagrante em nosso país uma verdadeira dependência do Legislativo e do Executivo de uma espécie de validação de seus atos pelo Supremo. Tem sido a praxe. O Congresso Nacional, composto por 81 senhores e senhoras senadores e 513 senhores e senhoras deputados, vota uma lei nas duas casas com ampla tramitação e, por vezes, um único ministro, uma única caneta, suspende a validade dessa norma, substituindo a vontade do legislador, legitimamente investido na função, em uma decisão monocrática, sem qualquer exame de profundidade. Uma decisão monocrática, em caráter excepcional, liminar, suspende. Aí fica o Legislativo e todo o país, senador Marcos Duval, à espera de um pronunciamento do Supremo como se fosse um poder superior que validaria ou não o ato do poder legislativo, o ato do poder executivo. E aí pergunto a Vossa Excelência, qual a posição de Vossa Excelência sobre essa interferência incomum do Poder Judiciário nos assuntos de competência dos demais poderes? Eu tenho defendido a automoderação no respeito ao papel primordial e primeiro de cada um dos poderes, e cabe, nesse sentido, ao Legislativo legislar. Por outro lado, isso não significa que o Judiciário deva ser omisso aos desrespeitos aos direitos e garantias fundamentais por eventuais omissões dos outros poderes, mas não se sobrepor numa política pública. As pessoas legitimamente eleitas para legislar e executar políticas públicas estão nos poderes legislativo e executivo. Então, nesse sentido, o papel do Poder Judiciário, penso eu, deve ser um papel mais reservado nesse sentido. E dizendo de que o meu voto Vossa Senhoria já tem, como tem o voto do Partido Liberal. Nós assumimos um compromisso a tempo e nós vamos confirmar aqui na comissão e no plenário hoje, sem sombra de dúvida, para que o senhor possa ser ministro do Supremo Tribunal Federal e com a sua formação, ajude, é um pedido que faço agora, para que o Supremo não faça tanto ativismo judiciário. Porque senão daqui um pouco, antes de nós fazer alguma coisa, nós temos que consultar o Supremo para ver se dá para fazer. Isso não é possível. Cada um tem que manter a harmonia entre os poderes, mas não se pode tirar do parlamento esta autonomia que a gente tem. Nós somos eleitos pelo povo.
pelo voto soberano da população. E para cá viemos, representando os estados, representando a população. E nos últimos tempos, o Supremo Tribunal Federal tem tomado posições que eu sou contrário. Posições que não está na lei, mas a cabeça do juiz que está lá, do ministro que está lá, diz que tem que ser feito assim e acabou essa história. E não pode ser assim. O que está na Constituição, nós precisamos zelar por isso. Alguém já falou aqui, religião é uma coisa, a Bíblia é uma coisa, a Bíblia Sagrada é uma coisa, a Constituição é outra coisa. E o senhor tem, pela serenidade que tem, pela tranquilidade que tem, o senhor pode nos ajudar. E eu não tenho dúvida, até porque estou falando isso, porque tive a oportunidade já, o segundo ministro que eu estou participando da sabatina, e o ministro Cássio, quando ele esteve aqui, eu disse a ele lá no meu gabinete, inclusive, quando ele esteve visitou um por um, eu disse que eu queria fazer algumas considerações antes de colocar aquela capa preta, que depois que coloca a capa preta vira outro homem, vira outra mulher. Enquanto está aqui, está tudo certo, está tudo bem. Colocou aquela capa preta, puxou aqueles cordões, não sei como é o nome, só atende as partes e a dificuldade começa. Eu sei que Vossa Senhoria, como um homem de fé, preparado, vai ajudar o Brasil, como um grande brasileiro que é, uma pessoa humana que vai julgar, que vai se posicionar da melhor forma possível, para que a gente consiga avançar. O Brasil tem pressa, as pessoas têm fome, as dificuldades estão aí. Processos tributários, por exemplo, de 20 mil processos, 2.800 são da ordem tributária. Isso não é possível. Que o senhor ajude a modificar lá as questões tributárias, para que a gente possa facilitar a vida nesse emaranhado, nessa falta de segurança jurídica, né, que a gente vive. Então eu voto, e o meu voto é um voto muito consciente, um voto de muita responsabilidade, na certeza de que o senhor vai para lá, para orgulhar a justiça brasileira e orgulhar os votos que vai receber na comissão e no plenário hoje. Fé e que Deus lhe abençoe.